Glória a Deus. Queridos, nós trabalharemos o tema hoje, a alegria da salvação. Amém? Tome nota, por favor, de tudo aquilo que o Espírito de Deus fizer saltar de forma específica ao seu coração, através dessa palavra. Alegria da salvação. Nós vamos caminhar em alguns textos bíblicos, dentre eles, Salmo 51, 12. Glória a Deus. Você pode abrir e acessar a sua Bíblia ou acompanhar através da projeção. Salmo 51, verso 12. A palavra do Senhor diz, salmista Davi falando: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Queridos, essas palavras, como já dito, são palavras do salmista Davi. E antes que a gente caminhe nesse versículo de forma específica, eu já preciso trazer alguns lembretes aqui para nós, conforme foi cantado já essa manhã, e conforme foi falado através da celebração da ceia. O sacrifício de Jesus no Calvário, ele trouxe muitas bênçãos para nós. Quem pode dar um glória a Deus aí? O sacrifício da cruz, ele trouxe muitas bênçãos para nós. Dentre elas, a bênção da salvação. A Bíblia diz que nós éramos perdidos, nós estávamos mortos. Domingo passado, a nossa igreja foi ministrada com o tema O Coração Paterno de Deus. Uma palavra muito linda, forte, replicamos na célula. O texto lido, parábola do filho pródigo. E o último versículo da parábola do filho pródigo, lido domingo passado, diz que o pai olha para aquele filho que volta, olha para o mais velho que estava em casa e diz: o teu irmão estava perdido, mas foi encontrado. O teu irmão estava morto, mas reviveu. E sabe de uma coisa? Nós, eu e você, éramos esse pródigo. Nós éramos esse filho pródigo também. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos encontrados. Quem foi? Nós estávamos mortos, mas nós revivemos pelo poder da graça do Senhor. Quem foi? Vivificado. Sabe o que significa, queridos, esse perdido e foi achado, e esse estava morto e reviveu? Significa salvação. Esses dois termos significam salvação. Nós fomos salvos pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela bondade do Senhor. Nós vivíamos uma vida preguiça, uma vida de pecados, uma vida longe de Deus, uma vida de condenação. Uma coisa que nós precisamos entender, a humanidade precisa entender, queridos, é que o ser humano, na verdade, ele não vai ser condenado. Ele já está. Você já leu isso na Bíblia? Às vezes a gente pensa assim, o ser humano um dia vai ser condenado. Não, irmãos, a Bíblia diz que o ser humano já está condenado. A raça humana inteira já está condenada. Mas através da salvação, nós podemos sair desse destino de condenação. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, através da salvação de Cristo, você já saiu de um destino de condenação. Dá um glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Então, queridos, o salmista Davi, ele orando a Deus, presta atenção na oração dele. Ele diz: Senhor, devolve-me o quê?
não é a salvação. Tem um detalhe aqui, Leia. Davi não ora dizendo: Senhor, eu vacilei, perdi a salvação, me devolve ela. Aqui pode nos apontar para aquela história, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Será se alguém pode perder a salvação? Aí você vai lá no YouTube da Nova Aliança Sião, que eu já preguei sobre isso, e você já sabe o resultado. Alguém pode perder a salvação? Assiste lá novamente. Mas o salmista Davi, ele não está orando dizendo: Senhor, me devolve a salvação. A oração é: me devolve a alegria da salvação. Aleluia. Queridos, primeiro entendimento que nós precisamos ter: o sacrifício da cruz nos salvou. Glória a Deus. Quem aqui foi salvo pelo sacrifício da cruz, diga amém. Mas aí eu poderia te fazer uma outra pergunta, sabe qual? Você tem certeza da salvação? Tem gente que não tem. Viu, pastor Valdir? Tem gente que está na igreja há um mês, há um ano e há 20 anos, mas ainda não tem certeza da salvação. Ele canta, ele adora, ele lê Bíblia, ele vai para a vigília, ele vem para os cultos, ele vai para a célula, ele lê um livro de alguém, ele jejua, e quando a gente pergunta: você tem certeza da sua salvação em Cristo Jesus? A pessoa olha e diz assim: não. Ainda vai além, Ciro, e diz assim: ninguém tem. Eu não tenho certeza da minha salvação e ninguém tem. Não fale por mim, não. Fale por você. Pastor Carlos, é possível ter certeza da salvação? É. E eu vou te provar agora através da Bíblia. Isso não é coisa minha. A Bíblia diz que eu consigo ter certeza que eu sou salvo, irmãos. E agora? Eu continuo pregando ou vou amedrontar muita gente? Talvez alguém possa dizer: pastor, por nem pregue não, que eu já estou com medo. Eu descobri que eu não estou salvo, não sou salvo, não sinto. Mas nós vamos caminhar e o Senhor vai continuar a falar conosco. Davi ora e diz: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Queridos, o entendimento que nós precisamos ter aqui também é que eu preciso entender que por Cristo Jesus eu fui salvo. Eu preciso ter certeza dessa minha salvação. E tendo certeza da minha salvação em Cristo Jesus, eu preciso ter a alegria da salvação hoje. Eu preciso ter a alegria da salvação agora. Tem gente que pode pensar o seguinte: pastor, eu vou ter a alegria da salvação quando eu pisar no céu. Quando o arrebatamento acontecer e eu entender que eu estou no céu, aí eu vou me alegrar com a alegria da salvação e dizer: ufa, deu certo, cheguei. Então agora eu estou alegre com a alegria da salvação, porque agora eu entendo que literalmente eu estou salvo. E alguém que pensa dessa forma, irmãos, está tendo prejuízo aqui na terra. Quem entende que só vai ter a alegria da salvação no céu, está perdendo muito aqui na terra. E eu vou começar logo dizendo, abrindo o jogo aqui. Eu reconheço que eu fui salvo por Jesus. E eu tenho certeza da minha salvação. Eu sei para onde eu vou. E hoje eu já vivo a alegria da salvação. Eu não vou viver a alegria da salvação nem amanhã e nem no céu. Eu já vivo ela hoje. Eu vivo feliz, irmãos, com a salvação. E por mim Jesus voltava hoje meio-dia. Eu já falei isso aqui para vocês. Por mim Jesus voltava hoje meio-dia.
porque eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço a minha aliança com o Senhor, e eu sei o que tem preparado para mim lá em cima, e eu não usufruo do céu quando eu chego lá, eu usufruo do céu ainda aqui sobre a terra. Aleluia. Quando nós temos certeza da salvação, a gente já anda assim, ó, com gosto do céu na boca, Carol. Você já se dirigiu a uma mesa de banquete e você se dirigindo para ela, você já ia salivando? Rapaz, deve estar, hein, Leandro? Aquela caranha assada, o limão, Irmãos, o cristão que tem certeza da salvação, ele já anda assim, salivando, olhando para o céu. Já estou sentindo, eu já sinto o que é que eu vou usufruir aí quando eu chegar aí. Eu preciso sentir isso hoje. Ô pastor, que revelação maravilhosa, pois agora, a partir do próximo ano, eu quero sentir a alegria da salvação. Não, irmãos, não é o próximo ano, é hoje. Não é quando estiver no paraíso, como Jesus disse para o ladrão da cruz, é hoje. Não é quando chegar no céu, após tudo se cumprir, não, é hoje. Ainda hoje, eu preciso ter a alegria da salvação. Talvez alguém aqui nunca sentiu a alegria da salvação, mas a partir de hoje vai sentir em nome de Jesus, diga amém. Talvez alguém aqui um dia sentiu e perdeu como Davi. Talvez um dia você sentiu a alegria da salvação, mas as tribulações da vida e as friezas que nós corremos o risco de ter, roubou a tua alegria da salvação. Mas hoje o Senhor vai te devolver. Se você orar como o Davi orou, Senhor, me devolve. O quê? A alegria da salvação. Ele pode e quer te devolver. Eu já disse em outras vezes aqui, nós precisamos, queridos, de uma vez por todas, tomar uma decisão de servir a Deus de verdade. De servir a Deus de forma verdadeira, forte, sincera, ou eu poderia até dizer radical. O que é uma mudança radical, irmãos? É quando eu viro as costas para algo e a minha face para outra direção. Isso é radicalismo. Agora, nesse momento, eu estou sendo radical ao telão de LED que está atrás de mim, porque as minhas costas estão para Ele, e eu estou sendo favorável a vocês. Isso é radicalismo. Quando a Bíblia nos convida a ter uma vida nova, de arrependimento, de mudança de vida, ela está nos convidando a um radicalismo. Sabia disso? A Bíblia está dizendo, vira as costas para o pecado e a face para mim. Isso é radicalismo, irmãos. Mas tem muita gente que serve a Deus brincando. Uma semana serve, na outra não. Num mês serve, no outro não. Num ano serve, no outro não. Um dia serve e o outro não. Talvez aprendeu que Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia, aí fica nessa brincadeirinha. Eu caio, na hora que eu voltar, Deus me recebe. Ele recebeu o filho pródigo. Eu vou dar uma volta no mundo, porque quando eu voltar, Deus me recebe. Ele recebeu o filho pródigo. Só que pode, numa dessas idas, alguém não conseguir voltar e se perder lá no meio do caminho. Então, queridos, eu preciso entregar minha vida para o Senhor por inteiro. Eu preciso buscar ao Senhor com todas as minhas forças. Eu não posso dizer que eu sou crente mais ou menos, sou um cristão mais ou menos, sou um evangélico mais ou menos, e quando alguém me pergunta, Carlos, tu tens certeza da sua salvação? Não sei não, eu acho que eu tenho.
Eu acho que se Jesus voltar eu subo. Você acha? Não, irmãos. Na minha e na tua boca, na minha e na tua mente, no meu e no teu coração, precisa ter uma certeza. Diga comigo, eu sou salvo pela graça de Cristo. Diga bem forte, eu tenho certeza da minha salvação. Diga bem forte, e eu viverei alegre com essa salvação ainda sobre a terra. Glória a Deus. Isso é convicção, irmãos. Isso é convicção. Nada de alguém te perguntar como é que está as coisas com Deus. Está mais ou menos. Como é que está o congregar na igreja? Está indo. Como é que está a busca pelo Senhor? Está levando. Se Deus quiser, vai. Não, irmãos. Eu preciso ter uma palavra de convicção na minha boca. Até porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se você um dia disse, eu não tenho certeza da salvação, significa que realmente no teu coração não tem essa certeza. E você precisa ter. Não é só na boca, irmãos. Quando eu digo, eu tenho certeza da minha salvação, eu não estou falando um jargão aqui. E eu não estou falando da boca para fora. Eu estou falando do que eu sinto no meu coração. Eu sinto, você também precisa sentir no seu coração que a salvação conectou, que nós somos salvos, que o Espírito de Deus habita em nós, que nós somos selados e que quando a trombeta tocar, nós subiremos. Aleluia! Vivemos em um tempo em que muitas pessoas buscam alegria em bens materiais, relacionamentos, sucesso ou prazeres momentâneos. Sim ou não? Tem gente que busca alegria, irmãos, em muita coisa. Aí eu quero arrumar um namorado ou namorada para ver se eu fico alegre. Eu quero dar uma passeada para ver se eu fico alegre. Eu quero comprar uma roupa nova para ver se eu fico alegre. Eu quero comprar uma casa nova para ver se eu fico alegre. E nada disso é errado, irmãos. Se não for pecado, nada disso é errado. Buscar alegria em coisas, isso é normal. A gente fica alegre quando ganha um presente. A gente fica alegre quando ganha, ou quando compra algo novo, né, para dentro de casa, ou para o guarda-roupa, e assim sucessivamente. Isso é normal, é tranquilo. Mas eu não posso depositar a minha alegria só em algo físico. Eu estou alegre porque eu comprei um relógio novo. Eu estou alegre porque eu ganhei um celular. Eu estou alegre porque a seleção brasileira está ganhando. Eu preciso estar alegre de forma convicta e constante em algo que o ladrão não rouba, que o ferrugem não corrói, que ninguém pode tocar, ainda que tirem a minha e a sua vida, ninguém pode tocar na salvação que nós possuímos. O Senhor, a palavra de Deus diz, não temam o homem que pode ferir o corpo, antes temei a Deus, que pode ferir tanto o corpo, como lançar a alma no inferno. O que é que a Bíblia está dizendo com isso, irmãos? Que o ser humano, ele pode ter a capacidade de fazer mal ao nosso corpo físico, mas na nossa alma, só quem toca é o Senhor. Só quem dá destino eterno para a alma do ser humano é o Senhor. E é por isso que eu preciso estar convicto dessa salvação que Ele tem para mim. Glória a Deus. Porém, a verdadeira alegria não nasce das circunstâncias, mas da certeza de que fomos salvos por Cristo. Irmãos, o cristão que tem certeza da salvação, ele também perde emprego. Você sabia disso? O cristão que tem certeza da salvação também perde emprego. E ele vai se entristecer pela perca do emprego. Mas você chega para ele e diz assim: e aí, como é que tá? Fiquei sabendo que você perdeu o emprego. Esse cristão diz assim: vai tudo bem.
amanhã o Senhor abre uma porta de emprego melhor para mim. Como é que você está? Estou feliz com a alegria da salvação que está dentro de mim. Isso são palavras de um cristão genuíno que tem certeza da salvação e que vive a alegria da salvação. Você chega para um cristão genuíno que perdeu um ente querido e diz: meus sentimentos, que Deus te abençoe, que o Senhor te consola. Esse cristão genuíno diz assim: obrigado pelas suas palavras, obrigado pelo seu abraço, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei para onde o meu familiar foi, e eu vou me encontrar com ele na presença do Senhor. Isso é certeza e alegria de salvação, irmãos. Mas o que é o contrário? Você chega em alguém que perde um ente querido, que é uma dor gigantesca, irmãos. É claro. Você chega em alguém que não tem certeza da salvação, que não é selado pelo Espírito de Deus, e você diz: meus sentimentos, meu querido, que Deus te abençoe. Não, me larga, eu vou me jogar dentro do buraco, eu vou junto, né? E vem aquela cena toda. Não estou desrespeitando ninguém que faz isso, cada um tem os seus sentimentos. Mas, irmãos, quem já pisou em velório foi eu. Velório, cemitério, culto fúnebre, quem já foi eu. E eu já vi tanta coisa. Eu já vi quem tem certeza da salvação se expressar diante de um velório, quem não tem. Já vi um ímpio se expressar diante de um velório. E já vi cenas que eu não posso nem falar aqui porque está sendo gravado. Davi não pediu que Deus devolvesse a salvação, mas que lhe devolvesse o quê? A alegria da salvação. Isso nos ensina que alguém pode continuar salvo e ainda assim perder o entusiasmo da caminhada com Deus. Está salvo. Está na igreja, está no culto, mas não tem o entusiasmo da alegria da salvação. Como é que está? Mais ou menos. Como é que está? Está indo. Não sei nem se eu passo desse mês. E a fé, estamos levando aí aos troncos e barrancos. Sabe o que é isso? Perdeu a alegria da salvação. A alegria da salvação, ela nasce no perdão. Salmo também, 32, 1 e 2, que diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Presta atenção. Existem passos que me ajuda a ter certeza e alegria da salvação. Pastor, ora por mim, para que a partir de hoje eu tenha a alegria da salvação. Calma aí, anota os passos. Onde é que a certeza da salvação inicia e a alegria da salvação? Através de um perdão genuíno que nós recebemos. E para ter perdão genuíno precisa ter o quê? Arrependimento genuíno. Irmãos, quando alguém diz assim: eu não tenho certeza da minha salvação, desconfie que essa pessoa não se arrependeu de forma genuína. Provavelmente ela se arrependeu 50%. E como ela mesma sabe disso, ela já diz: eu não tenho certeza da minha salvação. Se a gente perguntar um pouco mais, ela vai dizer: é porque eu só me arrependi 50%. É porque dos pecados que eu praticava, eu só parei 50%. 50% eu ainda continuo. Então, automaticamente ela diz: eu não tenho certeza da minha salvação. A consciência entrando em ação. O que é que a tua consciência te diz? No que diz respeito à salvação, no que diz respeito à santidade,
no que diz respeito ao arrebatamento da igreja, o que é que a tua consciência te diz? Quando você se dirige a uma santa ceia, o que é que a tua consciência te diz? Você pega os elementos da ceia e talvez a tua consciência te diz: tu vai ter essa coragem. Tu está brigado com teu vizinho tem 1 ano. Tu vai ter essa coragem. Quando você pega os elementos da ceia, o que é que a tua consciência pode te dizer? Tu vai ter essa coragem. Depois de ter acessado aquele site pornográfico ontem à noite, tu vai ter essa coragem. Detalhe, tem gente que tem. Diga misericórdia. Tem gente que tem. Ananias e Safira tiveram coragem de mentir diante dos apóstolos. E tem gente que tem o espírito de Ananias e Safira na vida. Diga: Senhor, me livra desse espírito. O que é que a nossa consciência nos diz? Antes do perdão, havia culpa, condenação e medo da morte. Diga comigo: culpa, condenação e medo da morte. Depois da salvação, nós recebemos o perdão, paz com Deus e uma nova identidade. Aleluia! Queridos, existem algumas coisas que vão nos mostrando o caminho, que vão nos mostrando o grau de relacionamento e de entendimento que nós temos acerca da eternidade. Nós acabamos de tocar num ponto aqui, que ele é um termômetro gigantesco para saber se o cristão tem certeza da salvação e para onde vai ou não. Sabe qual? Se ele tem medo da morte ou não. Tem cristão que está na igreja há 40 anos, mas ele morre de medo de morrer. Ele morre de medo de morrer. Irmãos, a conta não fecha. Como é que eu sou um cristão genuíno? Eu sei para onde eu vou. Eu sei que o pós-morte meu é melhor do que aqui. E eu tenho medo da morte. Tem alguma coisa errada. Não é que eu queira morrer, entenda bem. Eu quero viver pelo menos até 100 anos. Diz amém aí, gente, me ajuda. Pelo menos até 100 com saúde, né? Para não estar dando trabalho para ninguém estar me carregando, me dando bisca. Pelo menos até 100 anos com saúde. Mas se o Senhor, irmãos, decidir me colher hoje meio-dia, eu estou pronto. Eu já estou pronto. Quem ficar assiste o jogo aí, cuida da minha família. Até perguntei um dia desse para a Fernanda, né? Se eu morrer, tu casa de novo com quantos dias? Aí ela disse: não tenho essa resposta não. Eu disse: pois tu vigia. Mas eu nunca vou morrer. Sabia, Tiago? Eu nunca vou morrer, irmãos. Porque o cristão não morre, ele dorme no Senhor. Tem alguém comigo aí? Louvado seja o nome de Jesus. 2. A alegria da salvação transforma a vida. Anota aí. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eis que tudo se fez novo. A alegria da salvação transforma, irmãos, a nossa vida. Você lembra do texto que diz: um coração alegre aformoseia o rosto? Aqui é uma plástica aqui. O coração alegre aformoseia o rosto.
Onde eu chego, as pessoas dizem: rapaz, tu está mais novo, está mais bonito. Eu não sei o motivo da risada. As pessoas olham para Radassa e dizem: a tua cara é linda demais. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: quer ficar um pouco mais bonito? Deixa a alegria da salvação invadir o teu coração. Um coração alegre aformoseia o rosto. Agora tem cristão que anda abatido por acolá, né? E não é nem questão natural não, irmãos. Às vezes é questão natural, mas às vezes é questão do coração. Está na igreja, mas o coração é triste. Está na presença de Deus, mas o coração é amargurado, é abatido. Não tem alegria de nada e nem da salvação. Aí anda com um semblante por acolá, de como quem está uma semana sem dormir. Eu preciso viver essa alegria. Eu preciso, existe uma canção, se eu não me engano, do Aleph Mendes, que diz que nós precisamos caminhar sobre a terra, mas já com a mente no céu. Caminhar sobre a terra, mas já com a mente no céu. Até porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos a passeio em Marabá, no Pará, no Brasil e na terra, irmãos. Nós não somos cidadãos desse lugar. Nós somos extras terrestres. É a Bíblia que diz, abre lá. Nós não somos cidadãos da terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós estamos aqui peregrinos, passeando. É um tempo. Tem gente que está passeando durante 10 anos, outros 50, outros 90. Mas um dia vai voltar para casa. Então eu preciso ter esse entendimento. Eu estou na terra, mas sou de lá. Eu estou na terra, mas sou do céu. Eu estou na terra, mas pertenço a um outro lugar. E quem me dá isso? A alegria da salvação que o Senhor me dá. Não é que eu precise abandonar as minhas responsabilidades terrenas. Pastor, já que eu sou cidadão do céu, vou trancar minha faculdade. Não tranque não. Já que eu sou cidadão do céu, eu vou parar de trabalhar. Não pare não. A Bíblia diz que quem não trabalha é melhor que não coma também. E nós não sabemos quando o nosso passeio sobre a terra acabe. Para alguns pode acabar até hoje à noite. Para outros pode durar mais 50 anos. Há um tempo atrás eu vi uma frase muito impactante. Que ela diz o seguinte: busque a Deus como se Jesus voltasse hoje à noite. Estude e trabalhe como se Ele nunca fosse voltar. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: busque a Deus como se Jesus fosse voltar hoje à noite. Estude e trabalhe como se Ele nunca fosse voltar. Aleluia. A alegria da salvação, ela transforma a nossa vida. Mudança de caráter, novos desejos, nova direção. A verdadeira alegria não está apenas em ir para o céu um dia, mas em viver uma nova vida hoje. A alegria da salvação não consiste em crer que um dia vai chegar no céu. É já viver um pedaço desse céu hoje. Aqui na terra, irmãos, já tem gente vivendo um pedaço do inferno. Você sabia disso? Ainda na terra, já tem gente vivendo um pedaço do inferno. Bem como, aqui na terra, já tem gente vivendo um pedaço do céu. E uma dessas pessoas sou eu. Tem alguém comigo? Tem certeza, irmãos? Pergunta para o seu vizinho aí com carinho: tu está vivendo um pedaço do inferno ou do céu, criatura?
Irmãos, isso não é brincadeira. É algo muito sério. Provavelmente você já ouviu da boca de alguém: como é que tá fulano de tal? Tá um inferno. E ela não está mentindo. Tá um inferno. A transformação de uma pessoa alcançada por Jesus é um testemunho vivo do poder do Evangelho. É o poder do Evangelho que traz o perdão, traz a salvação, traz a libertação, traz a cura, traz a vida, traz o Espírito de Deus, que traz a certeza de salvação. Aleluia? Entenda algo, queridos. Não é ler a Bíblia de capa a capa que traz certeza de salvação. Não é cantar 70 hinos e 70 voltando que traz a certeza da salvação. Não é cantar todas as canções novas que nascem no YouTube a cada segundo que traz a certeza da salvação. Não é vir em todo culto da igreja que traz a certeza da salvação. É um conjunto. É um conjunto de coisas. Pode ter alguém que não perde um culto nessa igreja e uma célula, mas pode não ter a certeza da salvação. Pode ter alguém nessa igreja que já leu a Bíblia de capa a capa, que ainda não tem a certeza da salvação. Então eu preciso ficar ligado e descobrir qual é o detalhe que falta para que eu tenha certeza da minha salvação e viva sobre a terra a alegria de um salvo. O apóstolo Paulo tinha certeza da salvação. E o apóstolo Paulo vivia a alegria da salvação. Lá em Filipenses ele chega para os discípulos e diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em outras palavras, Paulo está dizendo: se for para viver, é mergulhado em Cristo. Mas se for para morrer, para mim vai ser, vou dar glória a Deus. Que é isso, irmãos? Que dimensão é essa que Paulo chegou? Que às vezes nós não chegamos. Que entendimento é esse que Paulo teve, que muitas vezes nós damos trabalho para ter? Se ele alcançou, nós também podemos alcançar. Diga amém. A alegria da salvação fortalece nas dificuldades. Eu que o diga. Anota aí, é mais um ponto. A alegria da salvação fortalece no dia da dificuldade. Alguém aqui já enfrentou dificuldade? Alguém aqui está enfrentando? Não responda. Alguém aqui vai enfrentar? Provavelmente. O próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. E está no plural, irmãos. Não é só uma aflição que a gente está sujeito a passar. Está no plural. Pode ser 2, 10. Mas ele continua e diz: mas tende bom ânimo, eu venci. Quando Jesus disse eu venci, ele também está dizendo: eu tenho experiência, eu conheço o caminho das pedras e vou te dizer. Aleluia. Diga comigo: Senhor, me mostra como é que vence também. Queridos, a alegria da salvação fortalece no dia da dificuldade. Quando o dia mau bate na nossa porta, ele se depara com alguém que tem convicção da salvação. Quando o dia mau bater na tua porta, ele tem que se deparar com alguém que vive a alegria da salvação. Às vezes o dinheiro que você possui não tem poder para combater uma dificuldade, mas a alegria da salvação tem. A habilidade de alguém não tem poder para combater com uma dificuldade, mas a alegria da salvação no coração de alguém tem. Quando uma dificuldade chegar na tua porta ou na minha, ela precisa se deparar com um homem e uma mulher de Deus que vive de forma séria na presença do Senhor,
que tem certeza da salvação e que vive a alegria da salvação. Porque quando a dificuldade bater na porta dessa pessoa, ela mesma vai contemplar e dizer: parece que aqui eu não vou ter lugar não. Parece que aqui eu não vou encontrar espaço para abalar, para sacudir, para destruir, porque essa pessoa tem convicção na sua fé, essa pessoa tem certeza de uma salvação, essa pessoa tem certeza de uma eternidade linda e maravilhosa que aguarda ela. Irmãos, é diferente. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar uma dificuldade, mas a diferença está aqui. Se a dificuldade bate na porta de um cristão qualquer, pode arrebentar a vida dessa pessoa. Mas quando a dificuldade bate na porta de um cristão genuíno, que vive a alegria da salvação, ele continua de pé, dando glória a Deus. Ele continua de pé, orando. Ele continua de pé, adorando e servindo ao Senhor, porque ele tem a alegria da salvação na vida dele e dela. Aleluia. Quem sou eu nessa história? Quem é você nessa história? O que nós fazemos diante da dificuldade? Qual o nosso comportamento diante do dia adverso? É se abalar ainda mais? É definhar ainda mais? Ou é estar por cima pela graça e pela misericórdia do Senhor? Queridos, eu já visitei pessoas enfermas que tinham certeza da salvação e vivia a alegria da salvação. E quando eu cheguei para visitar essa pessoa com a minha família, nós saímos de lá, foi animado. Você já passou por isso? Você vai visitar uma pessoa enferma e dependendo do enfermo, irmãos, tu sai de lá todo quebrado. Rapaz, parece que eu estou doente também. Parece que eu estou quase morto. Agora tem enfermo que você vai visitar, que é homem e mulher de Deus, que você chega lá achando que vai dar uma palavra de ânimo, ele é que te dá. Você chega lá e diz: ô rapaz, você está nessa situação, né? Aí o doente diz assim: tô, mas o Senhor é comigo. Presença de Deus invade esse quarto aqui todo dia, e eu mergulho na palavra, e o Espírito Santo me abraça, e os anjos batem asa aqui dentro, e um dia eu vou estar na presença de Deus. Eu digo: calma. Calma. E quando a gente pensa que não, irmãos, é Ele que está orando por nós. Aí o doente levanta a mão: deixa eu orar logo aqui por ti, para o Senhor te fortalecer. Eu digo: ore mesmo. Sabe o que é isso? Um cristão que tem certeza da salvação e que vive a alegria da salvação. Quem é você nessa história? Quem sou eu nessa história? Você está vendo a diferença, irmãos? Existe uma grande diferença de um cristão que vive a alegria da salvação e de um cristão que não vive. Por isso que Davi orou: me devolve, Senhor. Esse me devolve está querendo dizer: eu preciso, eu necessito, Senhor, da alegria da salvação. Me devolve ela. Neemias 8:10. Neemias acrescentou: podem sair, comam bem e bebam vinho doce, repartam com os que não têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, e qual é a alegria do Senhor? A alegria do Senhor é nós estarmos em sua presença. A alegria do Senhor é nós caminharmos diante dele em obediência e em santidade. A alegria do Senhor é nós usufruirmos de cada promessa que ele tem para nós. A alegria do Senhor é o seu santo e poderoso Espírito está dentro de nós.
Essa é a alegria do Senhor. E quando essa alegria está no Senhor, de forma aqui aleatória falando, nós recebemos essa força. O Senhor se alegra com a nossa convicção nele. E uma vez que isso acontece, vem uma força sobre nós. Diga comigo: a alegria do Senhor é a minha força. Glória a Deus. A alegria da salvação precisa ser preservada. Anote aí. A alegria da salvação precisa ser preservada. Apocalipse 2, 4 e 5. Capítulo 2, versículos 4 e 5. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Cantamos agora há pouco, né? Leva-me de volta ao primeiro amor. Versículo 4 de Apocalipse 2. No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se onde caiu, arrepende-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que é que esse texto está dizendo para mim e para você? Está nos mostrando um dos motivos que pode fazer alguém perder a alegria da salvação, e está nos mostrando um caminho de volta. O que é que pode fazer alguém perder a alegria da salvação? O abandono do primeiro amor. Esses dias eu e a minha esposa sentamos com alguém que está no primeiro amor, irmãos. Entregou a vida para Jesus recentemente. Até para a gente poder conversar com essa pessoa foi complicado. Sabe por quê? Porque ele não parava de falar. Pastores, eu me encontrei com Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus, foi em tal lugar, quem me levou foi o fulano de tal, e agora eu estou vivendo essa vida nova, estou orando, minha família está na presença do Senhor, estou feliz, e eu queria entrar para falar alguma coisa, e ele não, eu estou amando Jesus. Eu disse: meu Deus, primeiro amor. Pastor, estou orando, pastor, eu quero servir, pastor, eu vou congregar na sua igreja, pastor, conte comigo. E eu disse: mas ele disse: pastor, conte comigo. E eu disse: meu Deus, primeiro amor. E o que é que Apocalipse está dizendo? Alguns perderam o primeiro amor. Diga misericórdia. Será se tem alguém aqui que orava e não ora mais, que lia a Bíblia e não lê mais, que jejuava e não jejua mais, que tinha prazer de chegar cedo no culto e não tem mais, que chegava para a sua liderança e dizia: conte comigo, e não diz mais, que sentava nas primeiras cadeiras e não senta mais, que ajudava até fechar a igreja e hoje sai no meio do culto. É Apocalipse que está dizendo, irmãos, não sou eu. Eu tenho uma coisa contra vocês, diz o Senhor, é que vocês abandonaram o primeiro amor. Mas tem jeito. O versículo continua e diz: tem jeito. Verifica onde foi que tu caiu, vai lá e conserta. Verifica onde você caiu, vai lá e conserta. Então, irmãos, não é só fazer uma oração linda: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Aí o Senhor diz: tá bom, meu filho, eu devolvo hoje. Não, ele diz: verifica onde você vacilou, vai lá e conserta. E quando a gente faz isso, a alegria da salvação volta. Resumo: não depende de Deus, depende é de nós. Tem gente que quer resolver com uma oração, mas o Senhor está dizendo: não é só a oração, é a tua atitude de verificar onde caiu, de voltar lá e resolver. Parou de ler a Bíblia? Volte a ler.
Quem está fazendo o propósito de Provérbios aqui? Lê um capítulo por dia. Tem gente que não faz, irmãos, nem que a vaca tossa. Tem gente que não fez o propósito de junho. Tem gente que não está fazendo esse, mas quer a alegria da salvação. Tem gente que não fez o jejum o mês passado, mas quer a alegria da salvação. Tem gente que não pisa numa vigília quando a gente faz, mas quer a alegria da salvação. Você está entendendo como é que funciona? Não é uma oração mágica que vai resolver algo na nossa vida, irmãos. É um posicionamento. Verifica onde você errou, volta e conserta. Verifica onde você está errando, volta e conserta. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Hoje o relógio não me ajudou, mas nós estamos aprendendo juntos aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem experimenta essa alegria, deseja compartilhá-la. Eita glória, aqui é forte, irmãos. Ou seja, Benjamin, quem tem certeza da salvação, quem vive a alegria da salvação, sabe o que é que ele faz? Segura na cadeira aí, irmãos. Quem vive a alegria da salvação, evangeliza. Prega a palavra de Deus por onde está. Serve na igreja. Adora, testemunha. Quando alguém diz assim, não, eu não sou muito de evangelizar não, desconfie que essa pessoa não vive a alegria da salvação, irmãos. É impossível o Espírito de Deus habitar em mim e eu dizer que não gosto de evangelizar. A conta não fecha. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá em Jerusalém, eles tiveram uma ação primária. Qual foi? Evangelizar. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos lá em Jerusalém, eles correram, pastor Aelza, para pregar o Evangelho. Gente, Jesus ama vocês. Ele quer perdoar vocês e trazer uma nova vida. Aí alguém hoje diz, eu estou cheio do Espírito. Aí a gente diz, pô, vamos evangelizar. Rapaz, não vai dar, né? Estou sem tempo. E, inclusive, não gosto muito de evangelizar, não. Desconfie que não tem o Espírito ali. Pode ter um Espírito. Mas o Espírito de Deus, irmãos, é impossível. O Espírito Santo está em alguém. E ele dizer que não gosta de evangelizar, de servir, de abençoar o reino de Deus. Pastor, eu tenho certeza da minha salvação, o Espírito de Deus habita em mim. Agora não me ponha para fazer nada da igreja não, que eu não gosto. Eu desconfio que você não é salvo e que o Espírito de Deus não está em ti. E isso não é de mim, eu te provo na Bíblia. Inclusive, estou trazendo os textos aqui. A conta não fecha. Quem tem a alegria da salvação, quer falar do amor de Jesus onde está. Levanta a voz dentro do ônibus, dentro do avião, em cima de uma moto. Ele quer pregar o Evangelho, porque ele está cheio de salvação. Ele está cheio do Espírito. Ele vive a alegria da salvação e ele quer compartilhar isso com outras pessoas. Com a família, com os amigos, com os vizinhos. A alegria da salvação é confirmada pelo Espírito Santo. E aqui a gente fecha essa ministração. Como ter certeza da salvação? Anota aí. Efésios 1, 13 a 14. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e creram nele, foram selados. Diga comigo, selo. Foram selados em Cristo. Com o quê? Com o Espírito Santo da promessa. Irmãos,
Leia comigo o versículo 14, pelo amor de Jesus. Quem é o Espírito Santo? É a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Espírito de Deus que em nós habita é a garantia que nós somos salvos. A pergunta é: o Espírito de Deus habita em você, em mim, em nós? Você sente Ele se mover dentro de você? Quem garante a salvação e quem traz a alegria da salvação não é o congregar simplesmente em uma igreja como essa, é sentir que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia que nós pertencemos a Deus. Você sabe o poder de um selo? Se uma carta é selada em Marabá, com destino a Goiânia, ela não vai para São Paulo. O governo federal tem por obrigação de fazer com que essa carta chegue em Goiânia. Quando alguém é selado com o Espírito de Deus, o céu garante que ela vai chegar lá. O céu garante. Fique de pé no seu lugar, por favor. Se você ainda não sente que foi selado, se você ainda não sente que esse selo está em você, você precisa sentir a partir de hoje e nunca mais esquecer disso. Levanta a tua voz ao Senhor nesse lugar. Levanta a tua oração nesse lugar. E vai dizendo: Espírito Santo, me sela essa manhã. Espírito Santo, eu quero ser selado. Eu quero viver a alegria da salvação ainda hoje. E a partir de hoje, levante a sua voz, ore, adore. Aleluia. Sim, meu Deus. Onde tudo era ajuda, Senhor. Voltemos ao princípio. Sim, papai. Onde tudo